Estamos agora na primeira aula do quarto bimestre. Vamos começar a fazer o estudo dos sinais da função quadrática. Para fazer o estudo dos sinais da função quadrática, nós devemos responder 3 perguntas. Primeiro, quando que f de x é igual a zero? Quando f de x é maior do que zero? E quando f de x é menor do que zero? Que é a mesma coisa que perguntar quando a função é nula, quando a função é positiva, quando a função é negativa. Então, f de x maior do que zero é a mesma coisa que função positiva. F de x menor do que zero é a mesma coisa que função negativa. É importante lembrar que a gente tem que substituir f de x por y, porque nós vamos precisar de fazer essa substituição daqui a pouco. Vamos fazer, então, um exemplo de como fazer o estudo dos sinais. F de x é igual a x ao quadrado mais 5x mais c. Para fazer o estudo dos sinais desta função, nós temos que seguir alguns passos. Primeiro, vamos calcular os zeros da função. Depois, verificar se a parábola tem concavidade para cima ou para baixo. Terceiro, fazer o esboço do gráfico. Lembre-se que nós vamos usar os valores dos coeficientes e os zeros da função. Isso tudo a gente já estudou em aulas anteriores. E por último, responder as 3 perguntas aqui em cima. Primeiro, então, cálculo dos zeros da função. O que é mesmo zeros da função? Zeros da função são os valores de x quando y é igual a zero. Presta bem atenção, ó. Valores de x quando y é igual a zero. Pegamos então a nossa função, que está lá em cima, olha, f de x é igual a x ao quadrado mais 5x mais 6, e copiamos aqui. Onde tem f de x, nós vamos substituir por y. Vamos substituir por y. Fica assim, y é igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Como eu quero descobrir o valor do x quando y é zero, então onde tem y, eu vou substituir por zero. Onde tem y, eu vou substituir por zero. Então, fica assim. Vou colocar na ordem normal. A ordem normal é esse x ao quadrado mais 5x no primeiro membro e igual a zero no final. Então, eu vou copiar e vou trocar. Esse zero vai para o segundo membro. Então, nós vamos ter a equação dessa forma. Em seguida, quem é o valor do A, do B e do C? O A é 1, o B é 5 e o C é 6. Do jeito que está aqui esta equação, é mais simples resolver por soma e produto. Então, nós vamos resolver por soma e produto. E nós vamos deixar os 2 parênteses em branco, porque eu não sei ainda quais são os números. Para a gente descobrir quais são os números, a gente vai começar a procurar pelos 2 números que multiplicados dão 6. E começamos, em primeiro lugar, pelos sinais, tá? Vamos procurar, então, fazer a regra do PP de trás para frente. A regra do PP de trás para frente é assim. É quando que 2 números dá resultado positivo. Você tem 2 opções. Ou quando os 2 são positivos, ou quando os 2 são negativos, tá? Porque na regra do PP, 2 negativos é par, dá resultado positivo, e 2 positivos também dá resultado positivo. Então, nós temos essas 2 opções. O problema é que esses sinais têm que dar certo também na soma. E aqui na soma, a gente tem, olha, resultado negativo, o que significa que você vai fazer esta conta e o resultado vai dar uma dívida. Gente, se eu tiver 2 números positivos, é porque eu tenho dinheiro. E se eu somo dinheiro com dinheiro, o resultado dá dinheiro. Portanto, não vai ser número positivo, tá? Não vai ser número positivo. Nós vamos colocar aqui 2 números negativos. E agora vamos procurar quais são os números que somados ou multiplicados dão mais 6 e dão
menos 5 na soma. A gente começa a procura pela multiplicação. A gente sempre pega 1 vezes este número aqui. 1 vezes 6, que dá 6. Qual é a outra opção? 2 vezes 3, que também dá 6. Agora é só procurar se somando, né, menos 1 com menos 6, ou menos 2 com menos 3, qual dos dois vai dar o menos 5? Só faz a conta, né? Olha, menos 1 com menos 6 dá menos 7. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Então, a minha escolha vai ser menos 2 e menos 3. Tá bom? Então, agora que a gente já sabe quais são os zeros da função, nós podemos passar para o próximo passo. Esse primeiro aqui eu vou chamar de x', e esse aqui é o x duas linhas. Eu preciso, esses números são os zeros da função. Então, o que são zeros da função? São aqueles números onde a parábola corta o eixo x, tá? Vai cortar o eixo x nesses dois pontos. Então, esse ponto vai ser o menos 3 e esse ponto vai ser o menos 2, porque a gente tem que colocar em ordem crescente.